Muito boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo no Sul, hoje buscando conversar, discutir um pouco entre nós sobre o quadro que está desenhado na Argentina, o quadro de crise, um profundo quadro de crise econômica, transmutado também em crise política, com efeitos importantes sobre as relações sul-americanas, sobre Mercosul, a recente presença aqui no Brasil do Alberto Fernandes. Então, a gente quer conversar um pouco e especular, não tentando descrever o que está acontecendo lá, pura e simplesmente, mas buscando, por um lado, entender um pouco melhor o que está por trás das duas crises, tanto da crise econômica quanto da crise política, e os efeitos, as consequências que isso tem sobre o jogo sul-americano como um todo. Nós vamos ter conosco o professor Eduardo Figueiredo Bastian. Ele é professor associado do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E teremos também conosco o Atahualpa Fidel Pérez Blanchet Coelho, nome longo, a gente pode chamá-lo de Atahualpa Blanchet, que é secretário da Comissão de Trabalho e Políticas de Emprego do Parlamento do Mercosul, do Parlasul, em Montevidéu, e é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, assim como do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. Para dar início aos nossos trabalhos, eu vou pedir que faça a fala introdutória o Vicente Trevas, que é presidente do nosso Instituto, o Instituto ANSUR, e vou solicitar às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto ANSUR, que deem seu like para amplificar a penetração do canal, e que também toquem, se tiverem interesse em serem avisados das próximas atividades, toquem no sininho. Vicente, por favor, com você. Obrigado, Granado. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Em especial, um agradecimento ao Eduardo Bastian, ao professor Eduardo Bastian, e ao Atahualpa Blanchet. Eu acredito que hoje nós vamos dar início, a um conjunto de reflexões sobre a Argentina. A Argentina é, para o Brasil, para o nosso governo, um parceiro estratégico. E o que está ocorrendo e o que possa ocorrer na Argentina neste ano, que inclusive com as eleições presidenciais, nos interessa fortemente. A partir da convicção de que um projeto nosso de nação brasileira tem como um dos seus elementos constitutivos a nossa integração sul-americana. Portanto, nós devemos prestar muito atenção ao que se passa na Argentina. E, claro, registrando que o nosso governo e diretamente o nosso presidente, o presidente Lula, tem se comportado com muita seriedade em relação ao que se passa na Argentina. Aqui é só para registrar, foi a sua primeira visita no início deste ano como presidente em exercício. Recebemos várias visitas do presidente Alberto Fernandes e nos encontros internacionais do presidente Lula, ele levou o tema da Argentina. E aqui quero fazer referência especial à cúpula de
Hiroshima, onde o presidente Lula teve um diálogo bilateral muito forte com a diretora-geral do FMI a respeito da questão da Argentina, da dívida que a Argentina tem, né? E não só isso, né, como o Brasil pode ajudar, né? O presidente está viabilizando, através de uma operação do BNDES e talvez também incluindo o novo Banco de Desenvolvimento, como o nosso país pode financiar as exportações dos nossos empresários para a Argentina, né? Mas tudo isso nos coloca algumas indagações, né? E aqui viu uma referência ao Eduardo e ao Atahalpa. O nosso pequeno instituto, há algum tempo, vem trabalhando alguns conceitos que nos orientam na percepção das cenas nacionais e internacionais, que é o conceito de encruzilhada, né? E uma primeira indagação que faria a vocês é que nós temos o sentimento que a Argentina está numa encruzilhada. Quando um país entra numa encruzilhada, como foi o caso brasileiro, né, ele está diante de uma situação limite e também tem no seu horizonte várias possibilidades, né? Ou seja, a encruzilhada é aquela situação onde temos de fazer escolhas para prosseguir, né? E, portanto, é um momento de muita disputa nas sociedades que estão encruzilhadas. É um momento de polarização, é um momento de configurar confrontos de campos políticos, sociais, culturais e geopolíticos, né? Então, uma primeira indagação é se vocês concordariam, né, com essa percepção, é mais uma percepção do que uma afirmação, de que hoje a Argentina vive numa encruzilhada. E a partir, supondo, desse aceite, né, verificarmos quais são as possibilidades, o que está se desenhando no futuro, né? E aqui tem questões muito fortes, né? Primeiro, eu não sei se eu posso dizer assim, mas o empréstimo concedido, o empréstimo de 57 bilhões de dólares, né, concedido à Argentina pelo FMI, né, num processo que hoje é tido como um processo, se entende, irregular, é um processo que não obedeceu aos mínimos parâmetros, né, só para lembrar, alguns analistas afirmam que esse empréstimo ele comprometeu em 127 vezes a capacidade de endividamento da Argentina, né? E o empréstimo também com um prazo não realista, ou seja, com um prazo de bomba de efeito retardado, porque se desenhava no horizonte 5 anos para o seu pagamento, ou seja, que terminará no próximo ano 2024, né? E também, veja, a que se destinou esses empréstimos, né? Então, nós estamos diante, primeiro, de uma situação muito grave, porque nós sabemos que, nos tempos contemporâneos, né, uma forma de capturar os Estados nacionais é pela dívida pública, é pelo endividamento. O endividamento é uma das estratégias de captura, você entende, para fragilizar os Estados, desconstituindo suas capacidades regulatórias, para que o capital financeiro, o rentismo, possa reinar sem restrições, né? Portanto, isso é um elemento muito grave, né? Por outro lado, nós sabemos que quando um país se endivida, por isso, e esses padrões de endividamento do FMI, há a produção de um sistema de controle das contas nacionais, né? Uma vigilância férrea para produzir superávit primários e, portanto, reduzindo a capacidade do Estado
de fazer seus investimentos e realizar o cumprimento de suas atribuições na forma de políticas públicas, né? Então, é muito emblemático, porque, na verdade, a Argentina está prisioneira de uma estratégia nefasta que vem sendo utilizada já há algum tempo, né? E, finalmente, seria muito importante, não finalmente, um comentário dos movimentos feitos, né, pelo governo Alberto Fernandes na tentativa dessa renegociação, né? Qual é o estado da arte desses movimentos e, finalmente, é importante acompanhar os movimentos de alguns atores. Eu acho o movimento do Brasil é importante, o movimento dos BRICS, né? E o movimento da própria China, que tem uma grande presença econômica na República Argentina, né? Então, com essas considerações, a gente queria abrir esse ponto de partida para um conjunto de reflexões sobre o destino, sobre os desafios, dilemas da nossa querida Argentina. Renato, devolvo as condições de trabalho a você e um bom debate a todos nós. Muito obrigado, Vicente. Eu vou passar, então, para o professor Eduardo Bastian, mas antes disso, eu queria dizer que nós estamos desenvolvendo esse diálogo Amsud hoje em cooperação com o Instituto Novos Paradigmas, que é presidido pelo ex-ministro e ex-governador Tarso Genro, e do qual o Atahualpa, inclusive, é membro. E temos parceria no desenvolvimento dessa atividade com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Atahualpa não, desculpe. Bastian, Eduardo Bastian, com você, por favor. Liga seu microfone. Não, bom, primeiramente, queria agradecer ao Instituto, ao SUR pelo convite, ao Antônio Carlos, ao Vicente, né, uma enorme satisfação estar participando do debate hoje à noite sobre a crise argentina, né? Mais uma crise argentina, porque, lamentavelmente, essa tem sido uma história recorrente, né, nas últimas décadas do nosso país vizinho, né? Um país, acho que, para todos nós, muito querido, né? Então, realmente é triste, né? A razão, né? Quer dizer, é triste, mas, enfim, é um assunto inescapável, né? Antes só de começar, Antônio Carlos, só fazer uma brevíssima, pequenininha correção. Eu sou professor associado Professor associado, muito... e não assistente. Poxa, Tudo bem. Não me rebaixa, não. De repente, desculpa, você já tinha vai que escuta. observação. Quando eu olhar meu contra-cheque no mês que vem, me pago como professor assistente. Tá? Tá bom, mas tá bom. Mas sem problema, só uma Desculpa. pequena correção, essas coisas acontecem sem problema algum. Tá? Bom, eu gostei da introdução do Vicente e da menção ao conceito com o qual vocês têm trabalhado, né? Que é o conceito de encruzilhada. Tá? E definitivamente, né, eu sou da opinião que a Argentina está numa encruzilhada. E principalmente pela dimensão política. Tá? Ainda que a causa principal dessa, digamos, crise política, dessas dificuldades no plano político, tem origem numa grave crise econômico-social. Né? E aqui a encruzilhada se manifesta nas eleições presidenciais que haverá, né, que ocorrerão agora no segundo semestre de 2023. E, em particular, a perspectiva de vitória do candidato de extrema-direita, o Milei, que é uma perspectiva, acho que, muito preocupante, tá? Muito ameaçadora sob vários aspectos, tá?
Em primeiro lugar, né, do ponto de vista econômico, tá? Porque o programa de governo dele é, é, assusta. Tá? Ele diz que propõe uma dolarização libertária, tá? Seja lá o que isso quer dizer. Tem uma visão, ele pretende promover a dolarização da economia argentina, quer dizer, a Argentina abrir mão da sua moeda nacional para adotar a moeda norte-americana. Isso tem uma série de consequências que serão negativas para a economia argentina, tá? Acentuarão a crise, mas, além disso, ele tem um componente, né, de um enorme preconceito com o setor público. Então, ele quer fazer um grande programa de privatizações, de redução do papel do Estado na economia. Então, seria uma versão radicalizada do que foi, por exemplo, o governo Menem nos anos 90. Tá? Afora, quer dizer, elementos outros que podem surgir nessa estranha estratégia que é o que ele apresenta, pelo menos nesse primeiro momento. E do ponto de vista da integração sul-americana, tá? Também preocupante, porque, bom, a Argentina é extremamente importante para o Brasil é extremamente importante para a Argentina. Mesmo o Milei saindo vencedor, ele não pode, não tem condições de adotar uma postura do tipo, como dizem na linguagem coloquial, chutar o balde, né, nas relações bilaterais com o Brasil. Mas, definitivamente, esse caminho de retomada de um projeto de integração sul-americana que a vitória do Lula nas eleições do ano passado aqui no Brasil permitiu, né, pela afinidade que ele tem, aqui falando particularmente das relações com o presidente atual argentino, Alberto Fernandes. Tá? E isso é o caminho, em princípio, que se espera do Milei, ainda que não possa chegar a um extremo, né, de chutar o balde, ele não vai colaborar no sentido de um projeto de integração sul-americano, pelo menos não nos moldes que nós podemos imaginar hoje. Tá? Então, seria realmente um enorme retrocesso do ponto de vista desses esforços de integração que foram recentemente retomados. Tá? Agora, a possibilidade de um candidato de extrema-direita chegar ao poder pela via eleitoral na Argentina, que é um fenômeno novo, né, desde da redemocratização, tá, nos anos 80, tem por detrás, claro, uma grave crise econômica. E essa crise econômica, e aí o que acontece é que, pensando agora nos dois últimos governos, o governo anterior do Maurício Macri, que era uma retomada da agenda neoliberal dos anos 90, fracassou enormemente, tá? Mas agora o próprio governo do Alberto Fernandes não conseguiu dar respostas, né, suficientes, tá, para reverter esse quadro. Tá? E do ponto de vista de algo que é muito tradicional no peronismo, que independentemente de condições macro ou não, quer dizer, do ponto de vista de indicadores sociais, né, sempre tinha uma preocupação muito grande, ou pelo menos tinha preocupação e conseguia entregar resultados do ponto de vista de redução da pobreza, melhoria da distribuição de renda, geração de emprego. Tá? E o governo Fernandes, né, não tem grandes resultados para apresentar nesse contexto. Numa situação agora, no ano de 2023, que, é claro, está muito associado a uma seca gravíssima, né, que está ocorrendo na Argentina,
mas de resultados ruins do ponto de vista do crescimento econômico e de uma inflação que supera os 3 dígitos, tá? Com impactos sociais. Então, quer dizer, os índices de pobreza estão aumentando, né? E um dado que eu li mais recente, que pegando esses 8 anos que englobam o governo Macri e esse governo Fernandes que está caminhando para o final, a queda do salário real médio é de 15% a 20%. Quer dizer, a queda do poder de compra dos salários, dos salários na média, é de 15% a 20%, o que é muito, tá? Que é uma queda elevada, com um impacto social indiscutível. Mas a realidade é que, pensando especificamente sobre o governo Fernandes, ele teve uma tremenda herança maldita do governo Macri, tá? Do ponto de vista, sob o prisma econômico, uma herança muito ruim do governo Macri em função de equívocos que esse governo cometeu. E ainda teve a má sorte, né, quer dizer, de ter a pandemia durante boa parte do seu governo e agora, mais recentemente, nesse ano, essa seca tão grave. Tá? Para entrar em... não sei se, Antônio Carlos, você prefere passar para a atual, porque eu desenvolvo um pouquinho mais essa questão da crise econômica. O que lhe parece preferível? É Não, importante, né? eu acho Sim, que é chave Posso, você posso abordar esse continuar? Tá tema. ótimo, sim, sim. perfeito. Perfeito. A Argentina, como em vários momentos anteriores da sua história, e como o Brasil também em outros momentos, não agora, vive um problema de escassez de dólares. Essa falta de dólares, essa escassez de dólares, ela começou a se manifestar, na verdade, no segundo governo da Cristina Kirchner, no começo dos 2010. E o governo da Cristina deu uma resposta para isso, né, que foi a adoção de controles cambiais, tá, de restrição ao acesso de dólares para evitar que houvesse uma sangria da divisa, né, da moeda estrangeira. É um tipo de resposta que é verdade que provoca efeitos colaterais, provoca, enfim, desenvolvimento do mercado negro, etc., mas é um pouco o que se tem para fazer numa situação como essa. Tá? Estancar a saída de dólar, dado que há uma escassez de dólares, dado que é uma quantidade pequena uma quantidade de reservas internacionais pequena, enfim, é preciso proteger essas reservas, né, e evitar que, por exemplo, saia para importação de supérfluos ou afins, tá? Para garantir que as importações essenciais sejam realizadas e para o país não chegar numa situação de estar praticamente zerado as suas reservas, que provocaria uma crise cambial aguda. Tá? O que faz o Macri ao ser eleito? Ele elimina esses controles cambiais, unifica o mercado cambial em um só, e ainda cria facilidades, por exemplo, para os exportadores argentinos, tá, de reterem os seus dólares no exterior, quer dizer, não serem obrigados a trazer para a Argentina os dólares que obtinham por meio das suas vendas internacionais. Tá? Então, quer dizer, a Argentina poderia eventualmente estar exportando muito, mas esses dólares não entrarem no mercado, não abastecerem o mercado argentino. Tá? O que acreditava o Macri? Quer dizer, ele fez essas medidas, adotou essas medidas liberalizantes, ao mesmo tempo que, do ponto de vista da política monetária, adotou um regime de metas inflacionárias, tal como o Brasil adota já faz um bom tempo, mas também Chile, Colômbia e Peru, tá? E acreditou que, por meio dessas medidas, né, que seriam, além de medidas de controle fiscal, terminou de pagar lá os fundos abutres
problema da renegociação da moratória de 2001, 2002. Então, ele achou que, ao ter esse, digamos, bom comportamento, que haveria uma entrada maciça de dólares na economia argentina, seja por meio de capital de portfólio, mas principalmente por meio de investimento direto estrangeiro. Então, com isso, ele resolveria, digamos, esse problema de escassez de dólares com um grande aporte de dólares sob essa forma de investimentos de bolsa no mercado financeiro ou investimentos diretos estrangeiros, e ele principalmente acreditava nos investimentos diretos estrangeiros. Tá? Isso não aconteceu. Tá? Essa enxurrada de investimentos diretos estrangeiros não aconteceu. Houve, na verdade, um grande ciclo de endividamento externo e, combinado a algumas, como eu falo, barbeiragens de política monetária, de reduções da taxa de juros básica no começo de 2018, no momento em que o Fed estava aumentando suas taxas de juros, e fora outras medidas em relação aos títulos da dívida, isso levou uma corrida contra o peso argentino. Tá? E ali, no primeiro semestre de 2018, a Argentina estava virtualmente quebrada, tá? Do ponto de vista externo. Estava à beira de uma moratória. E aí teve que apelar para o Fundo Monetário Internacional, para não quebrar naquela ocasião, obtendo um empréstimo, né, uma ajuda externa do FMI. Mas, como o Vicente colocou na sua exposição inicial, esses empréstimos vêm com uma série de contrapartidas. Né? Quer dizer, uma série de exigências do ponto de vista das políticas econômicas que o país que obtém um empréstimo passa a ser obrigado a adotar. Na lógica do fundo, qual que é? Quer dizer, ele empresta o dinheiro querendo reaver esse dinheiro depois. Quer dizer, é para o país pagar depois de volta. E aí, segundo eles, essas condicionalidades que estão associadas à concessão do empréstimo seriam as políticas que ajustariam a economia do país devedor e que permitiriam que esse país, mais adiante, pagasse de volta ao fundo o dinheiro que pegou emprestado. Só que, na realidade, não é de hoje, isso já vem dos anos 80, a gente pode falar da experiência latino-americana dos anos 80, essas políticas não resolvem o problema. Na verdade, muitas vezes elas mais desajustam do que ajustam. Tá? E o interessante é que não apenas não ajustaram, que ao final do seu governo, em 2019, o Macri, né, a despeito de toda a sua retórica liberalizante do que ele fez no começo, ele não teve como, ele teve que reintroduzir os controles cambiais, o chamado cepo cambiário. Então, o governo Fernandes herda, né, essa situação de, na verdade, escassez de dólares, mesmo com a ajuda do FMI, né, e graus de liberdade de exercício da política econômica, da política macroeconômica limitados. Quer dizer, um raio de manobra curto para adotar políticas eventualmente alternativas, né, para fazer frente a essa situação. E além disso, quer dizer, nas economias latino-americanas, o grande elemento causador de inflação, que explica os surtos inflacionários, são crises externas às quais se seguem justamente desvalorizações cambiais, grandes desvalorizações cambiais. Tá? E por quê? Bom, o câmbio, na verdade, a taxa de câmbio, ela é determinante para a formação de preços domesticamente, seja do ponto de vista
do preço dos bens finais, né, que entram no mercado doméstico e vão entrar mais caros no contexto de uma desvalorização cambial, seja do ponto de vista dos insumos importados, que vão chegar mais caros, aumentar os custos de produção e, tendencialmente, pressionar os preços para cima. Tá? Então, isso tem até um trabalho com meus colegas Ricardo Belchovski e Carlos Pinkusfeld Bastos, mostrando no Brasil dos anos 50 aos anos 80 como praticamente todos os episódios de surto inflacionário estavam associados a alguma crise externa. Tá? Então, o governo Macri é um governo de grave crise externa, grande desvalorização cambial e essa situação de asfixia das contas externas que fazia com que o governo argentino voltasse à situação, tendo que renegociar sua dívida, pegar outro empréstimo, dali a um tanto, de novo, estava numa situação periclitante, tinha que renegociar. Tá? Então, esse tem sido o ciclo, tá, da economia argentina nos últimos 8 anos. Tá? O Macri ele assume o governo com uma inflação em torno de 25%, entrega em torno de 60%. Tá? Mas, na verdade, como a questão estruturalmente não foi resolvida, que os problemas nas contas externas, na verdade, essa inflação durante o governo Fernandes superou mais recentemente os 100%. E é uma situação de difícil resolução. É um quadro muito complicado do ponto de vista macroeconômico. Acho que essas seriam as minhas considerações iniciais. Aí eu passo ao Atahualpa, né, e depois acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso no debate. Muito obrigado, Bastião. Eu acho que você aporta informações bastante importantes sobre o quadro da economia argentina. Inclusive, se você tivesse condições ou de disponibilizar, ou pelo menos de dar o link ou a forma de acesso a esse estudo que vocês fizeram, você, o Belchovski. Perfeito, claro. Se você puder colocar no chat, a gente agradece muito. Perfeito. Eu vou passar, então, para o Atahualpa, solicitando ao Atahualpa que ligue seu microfone. Atahualpa, com você. Muito obrigado, Antônio. Quero agradecer a oportunidade de poder me somar neste debate sobre a questão argentina, desde o ponto de vista e da integração regional, do ponto de vista da geopolítica também. Agradecer também pelas palavras do Eduardo, que apresentou um panorama muito interessante, profundo e assertivo, né, com informações justamente sobre o processo, né, pelo qual a Argentina atravessa, né, de crise econômica, que também tem matizes relacionadas a uma crise política e também de cunho social. Né? O Vicente, né, agradecer pela fala introdutória também, porque é um disparador, né, para uma série de análises que podemos realizar e a partir de um conceito que ele traz aqui. E hoje, justamente, o conceito de encruzilhada. Né? Hoje, justamente, né, por casualidade, estou na Argentina. Estou aqui na cidade de Puerto Iguaçu, né, na região da Tríplice Fronteira, onde é realizada a reunião da cúpula do Mercosul. Amanhã nós teremos a reunião de presidentes e hoje tivemos a reunião do Conselho do Mercado Comum. E, casualmente, também estive juntamente com o chanceler argentino Santiago Cafiero, né? E também com uma parlamentar argentina do Parlamento do Mercosul, Cecília Brito, que justamente é da província de Misiones e exerceu a presidência do Parlamento do Mercosul recentemente. Bom, como vocês já falaram aqui, já apresentaram, né? Eu desenvolvo uma atividade no âmbito do Parlamento do Mercosul, vinculado como secretário, né, da Secretaria de Comissão, da Comissão Permanente de Trabalho, Políticas de Emprego, Seguridade Social e Economia Social, e aí também temos a participação de parlamentares argentinos, né? Inclusive parlamentares que foram eleitos diretamente pelo povo para poder exercer o seu mandato,
né, como parlamentares do Mercosul, né, diferente de outros países que escolhem os seus representantes por meio de uma designação, né, de parlamentares nacionais. Né? Então, na Comissão de Trabalho, por exemplo, para vocês terem ideia, temos a figura de um parlamentar da província de Entre Rios, né, chamado Cristian Bejo, que também é vinculado a uma região de fronteira com o Uruguai, região de Entre Rios, né? E tínhamos até pouco tempo um parlamentar também chamado Victor Santa Maria, né, que é um quadro muito ligado ao presidente Alberto Fernandes, né, e inclusive ele trabalha não apenas com relação à questão da defesa dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores, mas também de uma luta contra-hegemônica no âmbito comunicacional. Né? Então, ele também está vinculado ao Grupo Outubro, né, que tem o jornal Página 12, né, que vocês devem já ter tido contato na Argentina, né? Também tem a Universidade Almed, que é a Universidade do Estudo do Trabalho, que inclusive o presidente Lula esteve na inauguração desse centro, né? Eu estive também participando de uma atividade vinculada a uma agenda do trabalho decente, né? da OIT. Então, isso para dizer que nós também temos um trabalho desenvolvido no âmbito da relação com os parlamentares, né? E no âmbito do bloco regional do Mercosul, naturalmente, acompanhando as diferentes presidências do bloco, né, que tem rotatividade de 6 em 6 meses, as chamadas presidências pro tempore do Mercosul, e amanhã justamente haverá essa passagem da presidência argentina dos últimos 6 meses do Mercosul para o Brasil. Então amanhã o presidente Lula estará aqui, né, justamente para assumir, né, a presidência do bloco regional até o final do ano, né, quando aí, por ordem alfabética, né, passa para o Paraguai. Eu acho que é importante trazer essas linhas, né, digamos, básicas, para que vocês possam também, quem está assistindo, né, esse debate no YouTube, possa também compreender, né, de que maneira se trabalha. Né? Já no âmbito do parlamento do Mercosul, as presidências também são pro tempore, também são por ordem alfabética, porém, elas têm a duração de 1 ano. Então, nós temos este ano toda uma presidência uruguaia, e temos, então, justamente, não acompanha a presidência pro tempore dos governos, digamos, do chamado Mercosul Executivo. Né? Então, nós trabalhamos com a dimensão parlamentar, né? Nós chamamos do trabalho da diplomacia parlamentar. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, o Parlamento do Mercosul tem uma revista que foi publicada, ela é publicada trimestralmente, e justamente a última edição foi publicada há uma semana, e trata sobre a relação Mercosul-China. E justamente, além da reportagem, né, que faz um balanço sobre a relação do bloco, né, com a China e todo o desenvolvimento histórico da intensificação das relações, não apenas do âmbito comercial, tá? Também tem uma série de artigos escritos por parlamentares analisando essa perspectiva. Né? E aqui, justamente, né, o Vicente comentou agora no início, né, sobre a questão dos BRICS. Né? Quer dizer, a presidenta Dilma está agora, esses BRICS, né, do Banco de Desenvolvimento, assumiu agora a presidência do banco. Isso significa, né, que nós temos uma perspectiva muito grande de ter linhas de financiamento em obras de infraestrutura, etc. Coincidentemente, também, ontem estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e fiquei durante um bom tempo conversando com um empresário chinês, tá? Que estava a negócios, e eu estava justamente comentando com ele, e ele estava comentando, né, ele mesmo falou da Argentina, né, ele dizendo que a Argentina, né, é um grande parceiro da China no comercial. Então, assim, primeiramente, antes de mais nada, eu quero saudar o fato de que vocês, através do Instituto, né, em primeira face, estão reconhecendo, né, a importância da Argentina. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né, que foi abordado aqui pelo Eduardo brilhantemente também. Ou seja, a Argentina é importante não só para o Brasil. Tá? A Argentina é importante para a China, é importante para o que pode vir a ser uma ampliação dos BRICS, e é fundamental, naturalmente, para o Mercosul. Tá? Assim né, que além dos dados que foram aqui trazidos à baila, né, o trigo, né? O Brasil é um grande importador, né, de trigo argentino, né? Ou seja, a Argentina influencia, né,
no pão nosso de cada dia, né? O pão, né, que chega na nossa casa. Né? A indústria, principalmente linha branca, né, que são aqueles eletrodomésticos, né, que a gente procura ter em casa para facilitar, às vezes, a nossa vida. Bom, grande parte dos eletrodomésticos que são utilizados na Argentina são fabricados no Brasil. Né? Peças automotivas também. Né? E quer dizer, então a indústria brasileira também, né, depende muito dessa relação comercial entre o Brasil e a Argentina, que o Brasil e a Argentina hoje eu acho que é o segundo principal parceiro. Primeiro a China, segundo a Argentina, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então o presidente Lula faz muito bem, né, em se aproximar da Argentina, ter essa relação com o Alberto Fernandes, que é uma relação de afinidade também, de cosmovisão política, não só no sentido de pensar primeiramente no povo, no bem-estar das pessoas, da sociedade, mas também ter esse comportamento até mesmo pragmático, né, no âmbito das relações internacionais, essa política internacional ativa e altiva, né, como gosta de dizer o Celso Amorim, né? Então, assim, o que eu queria dizer com isso? Né? Primeiro, voltando à questão da pergunta que o Trevas fez, né? A questão da encruzilhada, né? Ontem, eu estava conversando também com alguns parlamentares aqui do Mercosul, né? Estávamos justamente analisando a questão da Argentina e nós utilizamos alguns conceitos, né, que talvez não seja exatamente a mesma coisa, mas que também eles de certa forma, ilustram um pouco, né, o processo pelo qual a Argentina passa ao longo das últimas décadas. Né? Um deles é o conceito de montanha-russa, né? Ou seja, essa instabilidade, né, essa coisa vertiginosa, né, que além de ser uma variável de cunho econômico, que pode estar relacionada com fatores geopolíticos, também tem um componente idiosincrático, já cultural também, com relação isso permeia também as relações sociais e políticas na Argentina. Né? Hoje em dia, o pessoal na Argentina acorda e dorme pensando no dólar, né? Acorda e dorme pensando na cotação. Né? Quer dizer, então, assim, por isso que há no imaginário popular, né, desde um ponto de vista de despertar, né, um interesse, então ela é sedutora, né, projetar em dólar, né, tendo em vista a instabilidade da moeda deles. Né. Outro conceito também que foi utilizado nessa mesma conversa, que eu acho que se coaduna também com a questão da encruzilhada, né, é aquilo que é no carro, né, chamado cavalo de pau, né, ou seja, esse giro, né, de 180 graus que a Argentina vem fazendo fase pós-fase. Quer dizer, então, isso também colabora para um quadro de instabilidade no âmbito institucional tremendo, né? Tendo em vista que o que foi dito também, a questão da herança maldita. Né? Um vai deixando um contexto para o outro, e o outro que assume e coloca a culpa também no anterior pelo fato do que aconteceu, o que deixou de acontecer, e fica também uma certa forma de se desprender, né, da responsabilidade da atual situação, né, do país. Né? O Macri fez um governo cujo legado não positivo é sentido até agora e vai permanecer. Né? Até porque, né, isso é uma coisa básica. Destruir é muito mais fácil do que construir. No âmbito da institucionalidade do Mercosul, para vocês terem ideia, na época que estava a dupla Macri-Bolsonaro ali, eles acabaram com o chamado Mercosul Social. Né? Eles simplesmente comprimiram completamente a institucionalidade do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, do Instituto Social do Mercosul. Tá? A própria secretaria esteve combalida. Tá? Eles eliminaram uma função que existia no âmbito no âmbito do Mercosul, da Secretaria do Mercosul, que era o alto representante geral do Mercosul, função que era exercida pelo Dr. Rosinha, né? Um quadro histórico, né? No âmbito da integração regional. Então, assim, na verdade, assim, eles pegaram no processo de integração sabendo o que eles iriam fazer.
Eles sabiam, né? Eles estavam, digamos, bastante conscientes com relação a de que forma poderiam enfraquecer, né, esse processo de integração aqui na nossa região. Por quê? Porque estavam trabalhando para outros interesses. E aí podemos dizer que não são apenas interesses econômicos, mas interesses políticos também e de outras potências, né? O que nós temos visto aqui ao longo das últimas décadas e dos últimos anos é quase que como posso dizer, é quase que uma oscilação, né, de enclaves de governos progressistas na nossa região. Que até pouco tempo atrás tinha o Uruguai, né? O Uruguai estava, né, era o único país que tinha um governo, né, um governo progressista, né, com Frente Amplo. O Brasil estava com pós-golpe, né, com Temer e Bolsonaro. A Argentina estava com Macri. Aí depois ganhou o Alberto Fernandes na Argentina, a direita ganhou no Uruguai, né, com a coalizão, né, de partidos de direita, alguns mais neoliberais, outros menos. Né? E aí agora que o Lula consegue ganhar a eleição no Brasil e consegue ter um alinhamento, né, com a Argentina, a gente vê essa situação. Né? Aí o Uruguai tem um governo de direita, o Paraguai também, e a gente tem apenas este ano, agora esses 6 meses, talvez, para poder avançar em alguma forma, de forma estrutural, para poder garantir, né, uma situação menos pior para a Argentina, né, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Essa que é a questão. A grande diferença do problema da encruzilhada, Vicente, é que desta vez nós não sabemos o que vai vir depois da encruzilhada, independentemente do caminho que for adotado. Então, assim, eu acho que antes, não sei, talvez seja uma impressão minha, e aí isso a gente pode dialogar aqui entre nós, mas parecia que a gente tinha uma ideia um pouco mais clara do que iria acontecer. Por exemplo, o Macri, a gente sabia que ele tinha essa ideia neoliberal, essa ideia de desbaratar, né, as estruturas de políticas públicas. Né? Ele acabou com o que era política pública, bom, no âmbito do trabalho e emprego, no âmbito da saúde, etc. Claro que também tem a variável que veio posterior, né, com relação tanto à questão da estiagem, né, da seca, e também a questão da pandemia, né, que foi avassaladora. Mas não foi só isso. Na verdade, é o efeito dessa política neoliberal. Eu acho que a Argentina, ela, infelizmente, né, ela conseguiu juntar, né, o que há de mais nefasto do sistema neoliberal, né, na sua situação. Tá? Essa chamada política de ajustes, tá? Que é o condicionamento para o recebimento de empréstimos, para se endividar, isso aí a gente já viu o que aconteceu. Né? Eu diria que isso flerta, né, com um neoliberalismo noventista, tá? De acabar completamente com tudo que é política pública voltada para o social. Né? E isso digamos, voltado, né, para o interesse do mercado financeiro. Né? Então, assim, eu estou falando coisas aqui que são muito conhecidas por vocês, mas com um componente, né, diferente agora. Né? Porque o que ocorre é que o que está em jogo também na eleição da Argentina é justamente também a coesão, né, do Mercosul, né, e a possibilidade também de fortalecimento dos BRICS. Tá? Então, assim, tem uma variável geopolítica que está aí, né, nesse contexto, tá, do que vai acontecer na eleição da Argentina, e talvez os próprios argentinos não estejam tão conscientes do que está em jogo. Tá? Então, assim, a depender do que acontecer, tá, nas eleições, nós podemos ter uma situação em que o Brasil vai se ver isolado dentro do Mercosul. Então, assim, isso tende a gerar alguns tensionamentos. Tá? O Uruguai tem ainda mais um ano com esse governo do Lacalle Pou, que tem reiteradamente buscado desestabilizar, né, o que origina o bloco, né, que é o chamado a tarifa externa comum, né, ele busca também fazer negociações sozinho, né, e acordos de livre comércio com outros parceiros comerciais sem a anuência
dos parceiros do Mercosul, né? E aí pode acontecer que se juntar, né, nesse ano que vem um governo da Argentina que seja minimamente parecido com o do Macri, ou pode acontecer com o Milei também, bastante imprevisível, né? Nós podemos ter um momento de crise muito grande no âmbito do bloco regional. Podemos ter um momento de crise muito grande. Tá? Algo assim, talvez sem precedentes. Tá? E aí é claro que o Brasil tem, né, naturalmente, um peso grande, né, na economia argentina que pode utilizar, né, como um instrumento também para minimizar um pouco essas investidas, né, que podem ter um efeito ainda pior. Né? Então, é muito importante o Brasil monitorar a situação na Argentina. E como colocou o Vicente aqui também, que eu acho que é importante trazer, ir além, né, da relação com os governos. Tá? O processo de integração ele não pode depender só da relação entre governos. E isso fica cada vez mais claro. Eu estou no âmbito do Mercosul já faz alguns anos, eu tenho isso muito claro. Tá? Porque os governos mudam. Tá? Os governos mudam, a geopolítica muda, mas nós temos que gerar um processo de integração que tem que ir além disso. Então, tem que passar pela integração entre os movimentos sociais, tem que acontecer entre o movimento estudantil, tá? Que é fundamental para poder construir a futuro, tá? Essas relações. Hoje nós temos instrumentos de comunicação que nós não tínhamos há poucos anos. Nós temos que aprender a utilizar essas ferramentas para poder gerar essa aproximação e essa integração. E, por causa disso, queria trazer também um elemento um pouco diferente aqui, né? Há uma iniciativa em curso, né, de integração, né, que está sendo capitaneada pelo ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Tá? Nós estamos chamando de Projeto Mujica. Inclusive, o Tarso esteve agora recentemente em Montevidéu, nós nos encontramos lá, né, que é justamente para poder ampliar essa visão do que é a integração regional. Tá? A gente não pode ficar só esperando, ficar torcendo para um governo ganhar, para um governo perder, para poder gerar integração regional, gente. Nós temos que buscar outros mecanismos, outros elementos, para poder gerar peso, tá? Inclusive o setor empresarial. Tá? Você sabe que toda vez que vem um ataque forte à institucionalidade do Mercosul, alguma coisa assim, pode observar a primeira coisa que acontece, a Confederação Nacional da Indústria do Brasil e a Confederação Nacional do Comércio apresentam um estudo. Parece que eles têm o estudo já preparado. Tá? Quando vem alguma crise, o que eles fazem? Eles vão lá e publicam um estudo, tá? Justamente para poder conscientizar os governos e dizer, olha, é importante manter a relação boa, é importante manter a relação comercial com a Argentina, o Mercosul é importante. Tá? As pessoas falam, às vezes mal, às vezes, porque o bloco ele não evolui e tal, não gera outro tipo de integração. Mas depende da gente também. Não adianta a gente ficar esperando só, né, os diplomatas resolverem, né, as questões. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que trabalhar no marco da paradiplomacia. Nós temos que trabalhar no marco das relações entre os movimentos sociais. Nós temos que trabalhar academicamente com vínculos de integração. Tá? Então, eu queria trazer um pouco essa reflexão aqui, né, porque senão o que acontece? A gente se vê sempre numa posição de espectador. Nós ficamos como se estivéssemos aguardando para ver o que vai acontecer, para poder fazer uma prospecção, né? Porque se acontecer tal coisa, pode ser que... Não, vamos tomar as rédeas, vamos ocupar os espaços, tá? E tomar as rédeas e poder desenvolver, né, justamente essas relações. Então, assim, eu acredito que a Argentina, apesar de tudo, só para finalizar essa primeira parte aqui de reflexão, é um país rico, é um país diverso, é um país grande, é um país bem localizado, que a Argentina tem um acúmulo, né, né, das forças sociais, o movimento feminista na Argentina também é um movimento muito forte, muito consolidado. Tá? O movimento sindical também da Argentina é um movimento forte também. Então, assim, eu acredito que a gente pode estabelecer uma relação mais próxima, uma relação mais coesa, mais continuada, né, mais frequente, né, com os movimentos sociais argentinos, que eles têm muito a nos ensinar.
apesar de tudo que acontece na Argentina, e talvez isso também seja um motivo pelo qual o país tenha sido tão atacado, tá? E eles têm medo do que a Argentina pode se tornar também, por causa do povo que tem. Então, assim, eu quero aqui aproveitar para registrar minha admiração tremenda pelo povo argentino, o carinho enorme que eu tenho pela Argentina, e espero que nós possamos, seja na institucionalidade aqui do Mercosul, seja através do governo do presidente Lula, seja através do Instituto, das lutas que a gente pode travar aqui, poder buscar, né, ter uma postura ativa nesse processo. O que nós podemos fazer para ajudar a Argentina, nós devemos fazer. O presidente Lula está fazendo tudo que pode, e nós aqui também, no âmbito do Parlamento do Mercosul também. Inclusive, haverá eleições diretas agora, novamente, para parlamentares do Mercosul na Argentina. Tá? Então, assim, queria dizer isso, assim, estamos irmanados, né, para poder ver o que nós podemos fazer para ajudar. Mas, para isso, a gente precisa conhecer a realidade, nós precisamos dialogar, né, e precisamos entender, né, que a integração é muito mais do que uma relação protocolar entre países. Tá bom? Queria encerrar com essa reflexão. O que nós podemos fazer nessa encruzilhada? Muito obrigado, Atahualpa. Muito obrigado mesmo. Eu vou abrir para debate, solicitando que as pessoas, para se inscreverem, levantem a mão ali em reações, né? Clicando em reações, aparece raise hand e aparece a mão levantada. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu já queria levantar a minha primeira questão. Eu gostaria, se fosse possível, que vocês explorassem um pouco o jogo das saídas que estão sendo desenhadas, né? Que saídas são essas, viabilidade dessas saídas, há saídas que são buscadas internamente e há saídas que são buscadas de maneira combinada, de maneira negociada com os países. A questão do gasoduto, por exemplo, ela em se viabilizando, ela pode ser uma fonte de dólares, ser fonte de moeda alternativa, né, para a Argentina. E também gostaria que você explorasse um pouco os cenários, né, que podem se desenhar pela frente, o que são os cenários possíveis, tanto do ponto de vista político quanto econômico, né? E, diante desses diferentes cenários, quais são as consequências que eles apontam, tanto consequências internas à própria Argentina, quanto consequências no que diz respeito às relações da Argentina com o Brasil e da questão da integração, aí falando não apenas do Mercosul, mas também da Unasul. Está inscrito o Vicente Trevas. Vicente, com você, liga seu microfone. Eu pedi para me inscrever porque daqui a pouco eu tento mudar do computador para o meu celular, né? Então pode ter aí oscilações, né? Primeiro, agradecer bastante as duas exposições. Eu acho que elas ajudam a gente começar a fazer assim um grande apanhado, né, do que poderia ser a equação da crise argentina, né? Mas eu queria colocar questões ao Eduardo e à Atahualpa, né? Quando nós afirmamos, né, que a nossa parceria é uma parceria estratégica, né, que os nossos destinos estão compartilhados, né, e os nossos problemas têm muitas similitudes, né, nós talvez pudéssemos, assim, para sair desses enunciados que são importantes, buscar algumas agendas que possam mobilizar nossas energias políticas, econômicas, culturais e sociais, né? E aqui eu faço três indagações. Uma primeira, e aí, claro, para os dois, mas o Eduardo talvez esteja mais assim focado, né? Nós estamos aqui no Brasil, nosso governo está reafirmando a centralidade da agenda da nossa reindustrialização, né?
Portanto, essa não poderia ser uma agenda compartilhada, em que termos, como, né? Deixo essa questão, e até pensamos politicamente se na campanha presidencial esse tema poderia ter significado, né? Um segundo, uma indagação, né, aos dois, mas a Talpa talvez esteja também focado, né? Que o governo do presidente Lula, ele está reafirmando e buscando um posicionamento compartilhado na região sul-americana, né? Nesse momento de uma grande complexidade e do grande conflito, de uma grande transição geopolítica, através da afirmação, né, de uma posição de não alinhamento ativo, né? Portanto, a necessidade de nós termos capacidade e potência, né, para saber lidar com os grandes interesses macro geopolíticos que estão presentes no território sul-americano, né? Então, como é que vocês, né? E também o terceiro elemento seria como poder compartilhar as agendas emergenciais, né? Aqui eu falo a questão da extrema pobreza, eu falo a questão da segurança alimentar, enfim, agendas emergenciais. Tudo isso na perspectiva de que possa ser tema de campanha, o Brasil possa também estimular esse debate, enfim, são essas considerações. Eu vou mudar de aparelho, mas estou aqui continuando nessa muito importante sessão de hoje do Diálogos da Missul. Vou só mudar de aparelho aqui. Muito obrigado, Vicente. Newton Basile, por favor. Quando vocês forem falar sobre os cenários, as possíveis saídas e tal, eu gostaria de entender melhor qual é o papel do agro argentino nesses cenários. Quais as possibilidades do agro argentino ser uma força que colabore com uma retomada econômica argentina, um ciclo de prosperidade, vamos dizer assim. Obrigado. Obrigado, Newton. Não há ninguém inscrito. Se ninguém se inscrever, eu vou devolver para o Eduardo e para o Atahualpa. Então, devolvendo. Eduardo, com você, por favor. Obrigado pelas perguntas. Obrigado também ao Atahualpa pela exposição muito interessante, que tomei várias notas, né, enquanto você falava, né? Então, está sendo bastante rico para mim. Bom, começando a primeira pergunta sobre saídas, né, que estão sendo desenhadas, né, para essa crise argentina, eventualmente saídas em conjunto. Bom, algumas iniciativas estão acontecendo, né, e procurando lidar com aquele problema que eu mencionei na minha primeira fala, que é um problema-chave, que é o da escassez de dólares. Então, por exemplo, tem um esforço de linhas de crédito para importadores argentinos aqui por parte do Brasil, né, que ajudaria nesse sentido. Tá? Então, tem iniciativas. Agora, a mais relevante, talvez, seja esse desenho, né, de uma divisa virtual, né, aqui entre os dois países. Porque o que acontece, quer dizer, o comércio internacional ele é feito, né, a grande moeda internacional é o dólar norte-americano. Né, e o comércio internacional se dá principalmente pela utilização dessa moeda, ainda que os Estados Unidos não estejam envolvidos na negociação. Então, é o comércio entre o Brasil e a Argentina, é o comércio, sei lá, entre a Colômbia e a Malásia, enfim, entre o Japão e o Uruguai.
Em nenhum deles os Estados Unidos estão diretamente envolvidos, mas a moeda que é utilizada é a moeda norte-americana. Tá? E a Argentina tem justamente um problema de uma escassez dessa moeda. Tá? Então, onde for possível a Argentina, no seu comércio bilateral, puder não ter que utilizar a moeda norte-americana, não ter que dispor das suas pequenas reservas em dólares, e isso é não só conveniente, como muito importante, tá? Para evitar uma crise cambial. Tá? Então, essas iniciativas são iniciativas muito importantes para a Argentina. Mas, na verdade, então, quer dizer, elas têm um fundamento muito ligado a um problema macroeconômico de curto prazo, que é esse problema da escassez de dólares na Argentina, mas, na verdade, ele abre um caminho também para uma intensificação da cooperação. Tá? Não apenas a que a gente pensa em particular entre Brasil e Argentina, mas também poderia pensar no âmbito do Mercosul. Só ainda falando dessa questão da moeda, da escassez de dólares e da busca que a Argentina tem feito por economizar da maneira que for possível os seus parcos dólares, né? Semana passada foi feito um pagamento para o Mercosul, um pagamento que estava vencendo para o FMI, né? Para o Fundo Monetário Internacional, referente àquele empréstimo obtido lá atrás. Tá? A Argentina pagou, mas não pagou com dólares. Tá? Ela pagou com os chamados direitos especiais de saque, que são uma espécie de moeda internacional emitida pelo FMI, tá? E complementou com o yuan chineses, tá? Obtidos numa operação junto à China. Tá? Então, quer dizer, para quem tem escassez de dólares, buscar caminhos para minimizar o uso da moeda norte-americana é algo imprescindível, inescapável. Tá? Então, essa é uma saída que tem sido buscada e que não apenas ajuda a resolver um problema argentino, mas também cria um potencial de, digamos, intensificação nas relações entre os países aqui da região. Sobre a agenda compartilhada de reindustrialização, aliás, eu queria chamar até a atenção de um ponto que remete à fala do Atahualpa, né, que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas o Brasil vende para a China fundamentalmente commodities. Tá? Fundamentalmente commodities. Quando a gente olha do ponto de vista das exportações industriais brasileiras, a Argentina tem um peso enorme. Porque o que o Brasil vende para a Argentina são fundamentalmente produtos industriais. Tá? Então, no momento em que o Brasil passa por um processo de desindustrialização, como outros vários países, tá? Onde a indústria está enfrentando grandes dificuldades, a Argentina é um canal, digamos, de respiro, né? Um canal muito importante para a indústria brasileira. Não é à toa, como a Atahualpa mencionou, que a CNI, né, sempre se manifesta quando começam a surgir críticas ao Mercosul, etc., porque tem a consciência, né, de que o mercado argentino, em particular, é fundamental do ponto de vista dos seus interesses. Então, e do interesse aqui, pensando em termos mais gerais, né, nesse interesse em estancar a desindustrialização ou mesmo reindustrializar. Tá? Reindustrializar não é uma tarefa fácil. Tá? Num contexto dessas cadeias, das chamadas cadeias globais de valor, né, o caminho para as políticas industriais fica mais complicado. Tem a própria China, que é muito competitiva em diversos setores, né, e, na verdade, tem deslocado a indústria brasileira e de outros países. Agora, é importante chamar a atenção
para o peso que a indústria tem. Em que sentido? Tá? Por exemplo, tem toda uma discussão, e aí os economistas mais ortodoxos tocam muito na questão da produtividade. É porque tem que aumentar a produtividade, que o Brasil é pouco produtivo, isso aparece de diversas formas. Tá? O que eles negligenciam, pegam, por exemplo, a Alemanha, olha, a Alemanha é super produtiva. Tá? Mas o ponto todo é que se a Alemanha passasse por um processo de desindustrialização e você colocasse aqueles operários que estão trabalhando na indústria alemã para fazer serviços de baixa remuneração, para fritar hambúrguer ou vender balas numa estrada, etc., você pode, a produtividade alemã ia despencar. Tá? Onde a produtividade é alta, ela é alta em geral porque atividades produtivas são desempenhadas nesse país, tá? Gerando empregos de alta produtividade. Tá? Então, quer dizer, a desindustrialização significa um deslocamento, na sua grande maioria, de uma massa de trabalhadores para empregos, em geral, informais, com menos garantias, e que vão afetar também a taxa de produtividade da economia. Há um potencial para pensar um programa conjunto, coordenado? Eu acho que sim, em princípio eu acho que sim. Agora, teria que meditar um pouco mais. Quer dizer, isso é para o pessoal especializado, né, em economia industrial, pessoal que trabalha mais diretamente com política industrial, pensar esses caminhos. Mas por que não, né? Quer dizer, dentro até de uma agenda, pensar uma maior coordenação de políticas no âmbito das relações bilaterais Brasil e Argentina, ou ainda mais no âmbito do Mercosul. Tá? Dimensão dos BRICS. Quer dizer, um desafio que parece que é o desafio, quer dizer, do futuro. Bom, eu me arrisquei uma vez, eu participo, né, com meus colegas do Instituto de Economia da UFRJ, junto com alguns colegas, nós fazemos um programa chamado Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né, que acontece a cada 2 semanas e discute temas internacionais, não só da América Latina, enfim, mas de várias regiões do mundo. Né? Acabei fazendo uma propaganda aqui do programa, mas o ponto, na realidade, é que num desses programas recentes eu me arrisquei a falar que eu achava que o ano de 2022 seria visto futuramente como um marco, né, do encerramento de uma fase que teve início com a queda do Muro de Berlim, a implosão da União Soviética, quer dizer, esse mundo pós-Guerra Fria, tá? E que com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, quer dizer, isso e todos os desdobramentos que se seguiram a essa invasão, tá? De rompimento praticamente do Ocidente, da Europa e Estados Unidos com a Rússia, e de uma aproximação ainda maior da Rússia com a China, que isso marcava uma nova era. Né? Uma nova era, digamos, de bipolaridade, em que os 2 principais polos são Estados Unidos e China. Tá? E países como o nosso, e também a Argentina, estão diante do desafio de como se inserir nesse mundo. Né? Quer dizer, como se ajustar a essa, entre aspas, nova Guerra Fria, desse novo mundo bipolar. Tá? Em princípio, quem tem muito mais a oferecer para a gente agora é a China do que os Estados Unidos. Estados Unidos, em princípio, não tem muito o que oferecer aqui para a região. Por outro lado, na verdade, os Estados Unidos são complicados, como a nossa experiência na Guerra Fria mostra, né, com que o governo norte-americano ajudou a promover ditaduras pelo continente, né, governos que eram simpáticos aos Estados Unidos. Tá? Então, uma forma de estratégia, talvez, digamos, de um certo não alinhamento,
e tentativa de negociar com ambas as partes e tirar o máximo que dá para tirar das negociações comerciais, tanto com os chineses quanto com norte-americanos, o que, evidentemente, é uma tarefa hercúlea, né? Uma tarefa extremamente complexa. Agora, se os países da região operarem em bloco, isso fica facilitado, aumenta o peso na negociação. Tá? Então, essa é uma questão que se coloca. Né? Essa é uma questão que se coloca. Bom, e aí eu acho que eu já estou me estendendo demais. Questão do papel do agro argentino. Bom, o setor agro é um setor muito importante na Argentina, tem um peso grande na economia do país, historicamente. Né? A soja hoje tem um peso muito grande, mas, enfim, trigo, toda a questão, toda a parte da pecuária, né? Um peso muito grande, histórico, na Argentina. Agora, aí eu vejo mais por um prisma da economia política. Né? O agro na Argentina, manifestado pela Sociedade Rural Argentina, sempre esteve alinhado, do ponto de vista político, com os setores mais conservadores e os projetos mais conservadores no país. Tá? Então, do ponto de vista dos conflitos internos, ela é uma força problemática. Tá? O setor agro. Se tem um peso importante na economia, mas do ponto de vista político, a sua ação ela é historicamente problemática. Né? Os caminhos, as escolhas são feitas pelo setor aqui, falando de maneira muito genérica. Né? Isso é parte dos impasses da Argentina, que, como alguns autores, como, por exemplo, Juan Zurruil, que foi ministro do Alfonsín, tem um livro do final dos anos 60, começo dos 70, que falava da política e economia na Argentina, né? Enfim, questões numa sociedade conflitiva. A sociedade argentina é, historicamente, uma sociedade conflitiva. E contextos de crise econômica, naturalmente, que turbinam essas tensões internas, né? Tensões que vão se fazer notar agora na disputa eleitoral. Agora, o que eu queria chamar a atenção como última observação é que aquele que será o candidato, o peronismo, na verdade, partido justicialista, né? Se não me engano, acho que esse é o termo, ele é algo extremamente complexo. É extremamente complexo, tá? Com uma série de facções, enfim, segmentos que se odeiam. Tá? Me recordo uma vez conversando, na época que o Néstor Kirchner era presidente, lá na Argentina, com um peronista dualdista, quer dizer, era simpático ao Eduardo Dualdi, e detestava os Kirchner, tá? Mas era peronista. Tá? Então, nas diferentes alas que existem no âmbito do peronismo, o Sérgio Massa representa, né, enquanto a Cristina representaria a ala mais à esquerda, o Sérgio Massa seria alguma coisa mais centro-direita. Né? Seria centro-direita. Então, seria, digamos, um peronismo que se aproximaria mais, digamos, do grupo do Macri. Tá? Não é a mesma coisa, evidentemente, mas seria mais ortodoxo na política econômica. Tá? Então, não teria, digamos, essa questão da agenda social, não teria um peso tão grande no programa de governo. Tá? Isso como uma impressão inicial. Então, na verdade, é possível que a eleição coloque frente a frente o Milei, que é a extrema-direita, com o Sérgio Massa, que é
seria a centro-direita do Partido Peronista. Então, nesse sentido, me parece que as perspectivas do ponto de vista dos grandes desafios sociais que a Argentina enfrenta, que as perspectivas não são muito alvissareiras. Muito obrigado, Eduardo. O Tadeu levantou a mão. Tadeu, com você, por favor. Liga seu microfone, Tadeu. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. Bom, primeira coisa, claro, agradecer a Atahualpa, agradecer ao Eduardo, as duas falas, né, e agora as explanações em sequência do Eduardo. E eu queria fazer uma espécie de um comentário que talvez possa ser também transformado em pergunta, um pouco mais dirigido ao Eduardo, mas evidentemente, se o Atahualpa quiser também comentar o meu comentário, a fala dele será, para mim, muito bem-vinda. Eu queria dizer a vocês que eu não sou um economista, então eu posso estar muito redondamente enganado, né? É uma cláusula de prudência inicial. O Trevor levantou, né, a imagem, que é muito boa, e que não se aplica só à Argentina e ao Brasil, desconfio que se aplica ao mundo, pelo menos ao mundo do século XXI, é que nós estamos numa encruzilhada. Então, a Argentina está numa encruzilhada e eu creio que o Eduardo mostrou uma encruzilhada política. E eu me pergunto, né? Será que a Argentina está numa encruzilhada econômica? Ou, pior do que estar numa encruzilhada econômica, não estar nem nisso, né? Em outras palavras, há alguma perspectiva realista de uma saída econômica para a Argentina? Não agora, este ano. Este ano é um empurrar com a barriga, é um tentar, da parte do governo argentino, viabilizar o seu candidato peronista. Mas eu pergunto, será que há alguma perspectiva realista, né, econômica, de saída econômica para a Argentina, a partir do que a gente poderia chamar formalmente o tempo novo, entre aspas, esse tempo que vai se instaurar quando nós tivermos os resultados das eleições presidenciais, que é aquele processo argentino, começa em agosto e termina em outubro, né? De agosto até outubro próximo. A minha impressão, e eu repito, eu não sou economista, é de que a Argentina ela está vivendo, continua a viver, na verdade, o longo ciclo que eu chamaria de, já que usamos a imagem da encruzilhada, o longo ciclo de caminhada no deserto, né? Então, é uma caminhada no deserto, é uma Argentina, às vezes, totalmente sem rumo, às vezes com dificuldade da gente perceber o rumo, e em um outro momento, não, uma Argentina que parece que vai quebrar esse ciclo, né? Houve momentos digamos, do ciclo Kirchner, em que isso parecia que se encaminhava, depois desandou, né? Então, eu acho que é como se a Argentina estivesse caminhando num deserto, mas sem nenhuma promessa de Canaã à vista, né? Eu avanço essa hipótese, que é muito, talvez, muito restritiva, porque eu acho que nada, obviamente, nada de bom a gente pode esperar, tanto para o Brasil, quanto para a Argentina, quanto para o Mercosul, quanto para a América do Sul, eu arriscaria mesmo também em termos de América Latina, de uma eventual vitória desse candidato neoliberal, libertário, Milei. Então, se Milei ganha, certamente a crise vai continuar, né? Aí eu pergunto, mas talvez haja a possibilidade, sempre realista, de uma, entre aspas, saída limitada, uma saída, né, dessa coisa de um peronista com meio para a de centro-direita, o que é quase o peronismo tem desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, e ele passa pelo centro-direita, esperemos que seja só isso.
Imaginemos que o Sérgio Massa ganhe. Ele terá condições, já que as afinidades eletivas dele são mais com a direita do que com a esquerda, tal como a vemos em geral. Se ele ganhar, será uma saída? É uma questão. Mais ainda, tendo em vista que é o final do governo atual, é um final de governo daquela coisa, né, meio aleijado, meio um pato manco, é possível pensar realisticamente que Sérgio Massa tenha efetivamente condições de ganhar as eleições. Nós sabemos que, se ele ganha, não se sabe muito bem o que vem depois. Se o Milei ganha, nós sabemos o que vem depois. Mas ainda há um terceiro, que isso senti falta, Eduardo. Você não falou dos candidatos, digamos, da elite. Eu estou simplificando, né? Meu conhecimento da Argentina não é profundo, mas dos candidatos, tipo o prefeito, né? O prefeito de Buenos Aires, tipo a ex-ministra de Segurança, né? A Patrícia Bullrich, essa gente que é realmente a aristocracia, entre aspas, a aristocracia tradicional argentina. Se um desses improvavelmente ganha as eleições, eles teriam condições, a seu ver, Eduardo, e a seu ver, Atahualpa, se você quiser comentar, de realmente abrir algo novo. Então, eu da nossa conversa de hoje, para quem não é um especialista em Argentina e para quem não é um economista, a impressão que me ficou é de que é isso, quer dizer, nós todos, obviamente, queremos que a Argentina tenha um futuro fulgurante, como queremos um futuro fulgurante para o Brasil. E mais ainda, um futuro fulgurante para relações entre os dois. E se nós tivermos uma Argentina, digamos, civilizada, né? E uma Argentina civilizada não pode ser nem neolibertária, nem aristocrática conservadora. Mas se nós tivermos uma Argentina desse tipo, com afinidades eletivas com o governo atual, já que as eleições, o governo brasileiro atual, né, esse esforço enorme que nós está fazendo o governo Lula, isso aí é o melhor dos mundos para nós, porque Brasil e Argentina juntos, a gente realmente consegue segurar todas as petecas do Mercosul e a gente consegue levar adiante, lançar para frente outras propostas que nós já havíamos desenvolvido e que foram destruídas a partir do golpe contra Dilma. Então, um pouco isso que eu queria deixar, vamos dizer, uma fala assim, meio solta minha, para dar a oportunidade de você, Eduardo, falar, claro, explicar um pouco mais, e o Atahualpa, evidentemente, se quiser. Muito obrigado, já antecipo meus agradecimentos a quem fale, aos dois ou só ao Eduardo. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Eu vou inverter. Queria falar. Sim. Não, eu ia inverter. Eu ia pedir para o Atahualpa falar e depois você. Bom, tá bom, claro, que eu falei primeiro sem problemas. Tá bom? Sim, para ele não ficar muito distante. Atahualpa, com você, por favor. Liga seu microfone. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu primeiro, assim, eu queria fazer uma proposta aqui, né? Antes de mais nada. Eu acho que esse tema tem que voltar. Tá? Nós temos que voltar a conversar sobre esse assunto, que está durante o processo eleitoral da Argentina, quando já tiver começado o processo eleitoral. Tá? E aí eu me coloco à disposição também para chamar alguém da Argentina para falar também, né? Se somar aqui a nós e poder dar um panorama ali de dentro, né? Como está sentindo o processo, né? Eu acho que isso pode ser um aporte interessante aqui para nossa conversa, né? Hoje, eu estou falando muito coincidentemente, né? Porque realmente as coisas estão acontecendo. Pode ser sincronicidade, não sei qual é o conceito que vocês acham mais interessante, mas Tadeu hoje, inclusive, e Eduardo também citaram o Sérgio Massa, né? Eu vi ele de perto hoje. Ele foi lá na reunião do CMC, né? Lá e deu uma volta lá. E eu fiquei observando, né, um pouco assim o que gerou, né, a presença dele ali, né? E assim, me chamou muito a atenção
o fato de que havia pessoas de outros países também, algumas de direita e outras de esquerda, mas estava todo mundo querendo tirar uma foto com ele. Estava todo mundo querendo ficar na volta do Sérgio Massa, né? E isso me chamou um pouco a atenção. O Tadeu citou a Bullrich, né? É isso, né? Você citou ela agora há pouco, né? Pelo que eu vi agora há poucos dias, ela vai se candidatar ao parlamento do Mercosul, viu? Ela lançou a sua candidatura, né? E isso foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Porque trouxe os holofotes da política argentina para a nossa instituição, né? E isso... Então vem o Larreta como candidato? Desculpe interromper. Pode ser que sim. E isso muda um pouco o tabuleiro, viu? Muda um pouco o tabuleiro também do que pode acontecer no processo eleitoral. Tá? Então, estou trazendo essas informações para vocês, porque se relaciona muito com o que foi perguntado agora pelo Tadeu, né? Com relação a um tema que foi levantado aqui, que eu acho que é muito importante e que se coaduna com tudo que foi dito aqui, aliás, queria te dizer, Eduardo, que achei muito interessante mesmo a maneira como tu colocaste, né, o panorama, né, geopolítico, como a Argentina se insere dentro disso, né? E pensando um pouco na questão dos efeitos, né? Como pensar, né? Um questionamento aqui para todos, políticas que transcendam a perspectiva nacional, que sejam políticas pensadas desde uma perspectiva maior, uma perspectiva regional, pode ser como a América Latina, né? O Antônio Carlos citou a Unasul, né? Ou mesmo no âmbito do Mercosul, né? Num momento em que existe uma crise, né? Uma crise de multipolaridade, né? Do mundo multipolar. Tá? O Eduardo citou também, né? Agora, para fazer um pouco um apanhado, um balanço do que foi dito aqui, né? Sobre essa questão desse novo arranjo geopolítico, né? Que vinha se encaminhando, a gente via acontecer, mas que a partir de 2022, como você bem colocou, uma inflexão, né? Um ponto de inflexão, né? No mundo em que estava caminhando para uma crise de multipolar, mas mais no sentido da busca de um caminho mais nacionalista, né? Se a gente for pensar principalmente na questão do exemplo do Trump, né? Nos Estados Unidos, né? Ou mesmo o caso da própria Rússia, né? Que já historicamente também tem trabalhado nessa perspectiva, que agora se junta, cola ali, né? com a China, tá? No meio de um conflito que envolve o território europeu, tá? E tem coisas assim que o Antônio estava comentando aqui, né? A gente às vezes tem que pensar nos efeitos, né, das coisas que a gente coloca, né? Mas ao mesmo tempo, olha só a encruzilhada, voltando ao tema, né, que o presidente Lula acabou enfrentando recentemente agora com relação ao posicionamento dele sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que acabou ficando pressionado, né? Ele foi para uma reunião do G7, aí quando veio, chamaram o Zelensky, né? Lá na reunião, né? Que não estava na pauta, aí ficou aquela coisa, ele que não se reuniu, depois ele fez uma fala e o pessoal da União Europeia estava criticando, né? Porque ele estava também colocando um pouco de, né, da responsabilidade, não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade, não só por uma questão de uma guerra, mas pelo fato dela continuar ocorrendo. Tá? Bom, então, assim, como pensar em políticas de cunho regional, né, de uma perspectiva internacional, política internacional, no âmbito da formulação da política pública. E aí foi perguntado aqui com relação à questão da seguridade alimentar. Tá? E aí vocês veem, né, quando começou a questão da guerra, o que o governo brasileiro fez na época do Bolsonaro? O que ele foi lá? Ele foi para a Rússia. Bolsonaro foi para a Rússia, né? Contrariando tudo aquilo que, em tese, né, pregava ideologicamente. Por quê? Por causa dos fertilizantes.
Então, assim, como pensar numa política regional, internacional, de seguridade alimentar? Tá? Nós temos um problema aí. Tá? Outra coisa que foi colocada aqui é a questão das commodities. Ou seja, por que a gente usa a nossa terra, ao fim e ao cabo? Tá? A gente vê no Brasil hoje uma CPI sobre o movimento dos trabalhadores sem terra. Tá? No âmbito do Parlamento do Mercosul, nós aprovamos agora há 2 semanas, quero trazer essa informação também, um anteprojeto de norma sobre agricultura familiar com perspectiva de gênero. E justamente para poder tentar colocar na agenda a ideia de pensar uma política de seguridade alimentar desde a perspectiva regional. E aí a gente tem que ver as complementaridades, a gente tem que ver as cadeias de valor, a gente tem que se juntar para conversar, tá? E colocar a questão da alimentação na centralidade da política. Tá? Não só a questão da política meramente comercial. Esse projeto ele tem um elemento interessante que eu queria trazer aqui também, que é a questão da agricultura familiar urbana. Tá? Está relacionado com a questão do transporte, com a questão da logística, está relacionado com a questão do custo dos alimentos, com a questão do desperdício. E por que eu estou falando isso? Porque está relacionado a um conceito de desenvolvimento. Tá? Ou seja, como é que a gente pode pensar de forma, no terreno, onde a gente tem que se posicionar geopoliticamente, pode se chamar uma política de barganha, como queira chamar, tentar tirar o que há de melhor, né, da relação com a China, da relação com os Estados Unidos, mas sob a perspectiva de que conceito de desenvolvimento? É o conceito do neodesenvolvimentismo? Vamos construir pontes, estradas, gerar emprego na construção civil, etc. e tal. Qual é o conceito que nós vamos atrelar a isso? A questão energética, a questão ambiental, né, que vem tanto se falando, tá? Na prática, de que forma nós podemos trabalhar isso da perspectiva da formulação da política pública. Então, estou trazendo esses elementos aqui, porque houve uma pandemia, agora, há muito pouco tempo, nós não sabemos quando pode acontecer outra. Tá? Há pouco tempo também, às vezes a gente tem memória curta, houve aquela... Será que não sei se dá para chamar de greves de lockout dos caminhoneiros no Brasil? O que aconteceu? Desabastecimento. Em uma semana não tinha mais comida na prateleira do supermercado. Não tinha fruta, não tinha batata, não tinha tomate. Eu estou falando de coisas muito básicas. Agora, a gente anda, quem mora nos grandes centros urbanos não tem uma horta sequer pública para produzir alimento. Então, o fortalecimento da Conab, por exemplo, agora no Brasil é fundamental. Estou trazendo esses temas aqui porque não adianta a gente pensar isso desatrelado de um conceito do que é o conceito de cidade. Qual é o conceito do uso do nosso tempo, como o Mujica sempre coloca, tá? Relacionado à questão do trabalho, a nossa relação com a terra. Tá? Terra no sentido da terra. Tá? A gente se descolou totalmente. Então, eu estou trazendo algumas reflexões aqui, porque senão, é como o Tadeu falou, é a caminhada no deserto. Mas não é só uma caminhada no deserto pensando no aspecto nacional, de política econômica nacional. É o que a gente está fazendo do tempo da nossa vida? É isso? A gente está vivendo para comprar coisas, né? Faz, trabalha, né? Compra um carro novo, né? Tal, e para onde que nós vamos? É isso que a gente quer? É isso que a gente quer deixar para as futuras gerações? Então, eu penso um pouco que, desde o Fórum Social Mundial, eu sou de Porto Alegre, né? Eu tive a oportunidade de estar ali, né, naquele momento. Num outro mundo é possível, né? O que ficou disso? Ou seja, a gente aceitou, né, esse sistema como está. É isso aí mesmo. Eu sou militante também da economia social e solidária, do movimento da economia social e solidária. Hoje, os organismos internacionais estão reconhecendo a economia social e solidária como uma resposta importante
para a crise no mundo do trabalho que se avizinha, onde nós temos um processo de robotização, de automação dos processos produtivos, que no campo já está muito mais avançado, inclusive, do que na indústria. Aí tá, existe a ideia, ok, vamos fazer política de transferência de renda, né, renda básica. É importante, é fundamental, mas basta isso? Nós vamos começar a fazer com que o robô pague Seguridade Social. Aquela empresa que tiver um robô vai ter que pagar a Seguridade Social daqueles que não estão trabalhando. Estou trazendo alguns temas aqui para dizer o seguinte, gente, o mundo não mudou. Tá? Nós vamos ter que começar a entender essas dinâmicas, tá? Para poder pensar nas políticas. E a perspectiva meramente nacional, para poder formular as respostas para as complexidades que estão aí, talvez não sejam suficientes. Um outro exemplo que nós fizemos agora no trabalho, e o Brasil está buscando também se ajornar, trabalho de plataformas, a precarização das relações de trabalho, etc. Como resolver isso? É suficiente fazer uma legislação nacional para regular a matéria? Se tem uma pessoa que trabalha no Brasil vinculada a uma plataforma do Reino Unido, que recebe criptomoeda de um banco que está situado em Malta e que não paga Seguridade Social no Brasil e que trabalha com a internet. Como é que faz para regular isso no âmbito nacional? É possível? Quais são as limitações? Então, são temas que nos desafiam e que nós temos que começar a pensar. Isso envolve Brasil, envolve Argentina, envolve os BRICS, etc, etc. Tá? Queria trazer essas reflexões para dizer que é um mundo complexo, mas nós temos que buscar compreendê-lo rapidamente e buscar ter um posicionamento sobre esses temas urgentemente. Inclusive, tenho trabalhado muito com o movimento sindical com relação a isso, porque nós precisamos ter um posicionamento. Posicionamento não precisa ser uníssono, mas nós precisamos nos posicionar com relação a isso. Vamos aceitar esse mesmo conceito de desenvolvimento do início dos anos 2000? Será que é suficiente para responder às nossas urgências? Ou será que nós também não estamos também andando e caminhando no deserto? Fica a reflexão. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, Atahualpa. Eu vou, então, devolver para o Eduardo para responder os questionamentos do Tadeu, e aí já também para sua fala final. Eduardo, com você, por favor. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, Atahualpa, pelas considerações super interessantes, né, e temas muito complexos que você abordou. Obrigado, Tadeu, pela sua pergunta, suas colocações super oportunas, né, que acho que abrem temas, né, quer dizer, levam a reflexões que são muito importantes. Tá? Bom, a gente vinha falando, né, o Tadeu trouxe de novo colocou os holofotes sobre a questão da encruzilhada política, né, e levantou a questão do que se pode falar em relação à questão econômica, se não é, de repente, mais do que uma encruzilhada. E, bom, meu impulso inicial, né, a minha resposta seria, na realidade, concordar com o que você colocou. Porque talvez a Argentina esteja... aqui tem um pouco, o que eu vou falar é um pouco hiperbólico, mas dá um pouco a medida dos desafios. A Argentina está diante de uma encruzilhada política e talvez um beco sem saída econômico, que é mais do que uma encruzilhada. E por que é um beco sem saída? Quer dizer, pensando nas questões macroeconômicas, né, e que acabam provocando uma série de estrangulamentos para a economia do nosso vizinho, está a questão dessa inflação extremamente alta, que, ao final, acaba por prejudicar o trabalhador, está menos protegido do que os capitalistas, vamos dizer assim, os empresários, tá? Os financistas.
e a questão da escassez de dólares, enfim, que eu tenho batido muito, né, nessa tecla, do problema da restrição externa. Porque, por exemplo, esse quadro que a Argentina vive, ele se assemelha ao quadro de várias economias latino-americanas na década de 80, a década da crise da dívida, que é um problema de dívida externa, é um problema de falta de entrada de dólares e de taxas de inflação extremamente elevadas. Tá? E essa foi uma realidade, essa foi a realidade da grande maioria aqui dos países da região. E aí, como num passe de mágica, no final dos anos 80, começo dos 90, todo mundo estabilizou. Quer dizer, a inflação caiu em todos os países. Tá? Isso se deveu a uma combinação de fatores. Tá? De um lado, um interesse, né, do ponto de vista do grande capital internacional, de voltar a esses mercados, né, a esses países que eram antes chamados de endividados e que aí passaram a ser chamados de emergentes. Tá? A outra coisa foi justamente a renegociação da dívida externa, né, e o fechamento do acordo do Plano Brady. Tá? Ao qual, inclusive, a abertura das economias, a adoção da agenda do chamado Consenso de Washington foi uma condicionalidade, né, para esse acordo ser firmado. Então, quer dizer, houve a recomposição da capacidade de financiamento externo das economias da região. Então, todos estabilizaram por meio de alguma forma do que a gente chama de âncora cambial. Tá? Uma taxa de câmbio fixa ou semifixa, apreciada, tá? Que, enfim, barateava os importados, entravam baratos no mercado doméstico, jogando para baixo preços, pressionando os produtores domésticos. Isso provocava déficits na balança comercial em conta corrente, mas como os países tinham recomposto a sua capacidade de financiamento externo, isso era financiado pela entrada de capitais estrangeiros. Tá? Depois isso vai dar em crises justamente de balanço de pagamentos no México, no Brasil e na Argentina. Mas todo mundo estabilizou e resolveu, digamos, equacionou o problema, mais ou menos na mesma época, digamos, por meio dessa, entre aspas, mágica. Tá? E a Argentina, na verdade, adotou a estratégia mais radical, que foi estabelecer uma taxa de câmbio 1-1, a chamado regime de conversibilidade de 1-1 com o dólar. Foi quem foi mais radical nesse tipo de estratégia. Pois bem, essa possibilidade de, eventualmente, recomposição da capacidade de financiamento externo, né? Se o país for bem comportado, de adotar políticas austeras, liberalizar sua economia, em princípio não está colocado. Tá? Em alguma medida, ou em boa medida, foi isso que tentou o Macri. Ele fez uma aposta que, adotando uma agenda, digamos, neoliberal, né, do ponto de vista da agenda mais microeconômica e ortodoxa do ponto de vista da agenda macroeconômica, haveria uma enxurrada de investimentos no país, enfim, e ele conseguiria estabilizar e tocar adiante, tá? Inclusive retomar o crescimento. Não aconteceu. Tá? E aí você bem lembrou, bem observou, Tadeu, que eu acabei não mencionando a direita os conservadores tradicionais. Tem toda a razão. Talvez seja um pouco efeito do final do dia, né? do avançado da hora. Mas, enfim, justamente os candidatos, os nomes que pareciam mais fortes eram da Patrícia Bullrich e do Larreta, o prefeito de Buenos Aires. Eu, há uns 2 meses atrás, estive olhando o que era mais ou menos quais eram as propostas deles, de maneira geral. E
E, na verdade, eu fiquei pasmo, que era reproduzir o que o Macri já tinha tentado e tinha dado errado. E tinha aprofundado os problemas da Argentina, na verdade, tornado o quadro muito mais complicado, tá? De modo que a herança que foi recebida pelo Fernandes foi muito pior, era um quadro muito mais grave do que a Argentina que recebeu o Macri da Cristina. Tá? Então, nesse sentido, e acho que aí é que está um pouco o drama, é que, bom, Milei bom, aí você pode ter surpresas, mas não serão agradáveis. Quer dizer, Milei é algo, um princípio trágico, tá? É extremamente preocupante. Agora, da parte do movimento lá do macrismo, e até a falta de criatividade também se dá nos nomes, né? Porque o Macri foi eleito com um movimento chamado Cambiemos, e agora eles adotam o nome Juntos por el Cambio. Então, nem tem muita criatividade. Né? Quer dizer, e é um câmbio muito curioso, que é só voltar às políticas que o Macri fez, que é voltar aos anos 90. Tá? Então, também, naturalmente, vai dar com... não vai levar a lugar nenhum, quer dizer, na verdade, tende a levar a uma piora do quadro econômico. E, do ponto de vista da perspectiva do Sérgio Massa, também não é de se esperar nada muito criativo, nada muito ousado. Então, talvez seja uma, digamos, uma ortodoxia light. Tá? Mas que, no ponto de vista do quadro externo, não há indicadores, né, de condições que favoreçam estabilizar a situação. E aqui eu não me refiro especificamente à estabilidade de preços, né, a resolver o problema inflacionário. Tá? E aí, quer dizer, só para fazer umas últimas observações acerca do que o Atahualpa falou, pois a gente entra num mundo, né, de desafios extremamente complexos. Não apenas por essa nova dinâmica geopolítica, mas também porque existem desafios extremamente complexos em volta da questão do mundo do trabalho. Seja do ponto de vista da nova rodada de automação e do uso crescente da inteligência artificial, né, que tende a eliminar muitos empregos, mas também por dúvidas acerca de qual será o impacto da transição energética do ponto de vista da criação de empregos. Que ela vai criar empregos, ela vai, mas vai destruir outros. Quer dizer, qual vai ser o efeito líquido? Tá? Então, quer dizer, que modelo de sociedade que a gente pode pensar nessas condições? Né? E que forma de abordagem é possível, né, num contexto em que hoje, em que a gente está engatinhando nesses problemas e nesses desafios, já há um enorme desamparo de grande parcela da massa trabalhadora, né, e de desempregados. Né? Acho que com isso eu encerraria a minha... Então, faria essa a minha colocação final. Né? Agradecendo mais uma vez pelo convite, né, e enfim, pela oportunidade de debater, foi muito bacana, né, e também me coloco à disposição para continuar essa conversa, né, no futuro, ou retomar esse tema, né, acho que é uma reflexão que tem que ser feita de maneira conjunta, e muito bacana a iniciativa que o Instituto, né, o Ansur tem, e seus parceiros têm tido. Né? Muito obrigado, Eduardo. E eu queria agradecer muito, muito mesmo, tanto ao Atahualpa quanto ao Eduardo, pelos trabalhos que a gente desenvolveu aqui hoje. E já fica forte um grande abraço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco durante este debate. Muito boa noite.